Pessoal, eu estou compartilhando na tela aqui do que é o GESCOM por dentro. Na verdade, o GESCOM, ele tem a pretensão de preparar vocês para a elaboração de projetos, propostas, execução de convênios e prestação de contas. Então, esses são os três marcos do GESCOM, né? Então, os marcos principais dele, que são os módulos também, porque isso é a vida do convênio. É ele, quando ele nasce, onde ele se desenvolve, e aí é onde a gente presta conta e fecha ele, encerra ele na aprovação da prestação de conta, tá? Então o GESCOM, ele tem mesmo esses três módulos e esses três marcos, essas partes de extrema importância. No módulo 1, o que a gente ensina no módulo 1? A gente ensina a conhecer as várias formas de captação de recursos, quais são os pré-requisitos necessários para pleitear um recurso junto aos órgãos concedentes, como elaborar um plano de trabalho e navegar pelos diversos sistemas de captação de recursos existentes. Aí a gente tem algumas aulas onde a gente trata desses assuntos, né? Então, no módulo 1, a gente tem aulas como captação de recursos, como se dá. Então, a gente trata de proposta voluntária e emendas parlamentares nessa parte do curso. Então, a gente faz, uma explanagem assim, imensa sobre emendas parlamentares. Eu vejo cursos específicos aí de emendas parlamentares, específicos. E a gente aqui no GESCOM, a gente trata de emendas parlamentares. Esse curso que vocês veem aí sobre emendas parlamentares, a gente trata em todo aqui dentro do GESCOM. Então a gente fala o que é emenda individual, né? Trabalha isso com vocês de forma que isso fica fixo na cabeça de vocês. O que é uma emenda coletiva, o que é uma emenda de bancada e de comissão, emendas especiais e recursos fundo a fundo. Então, assim, não é só a Lei Aldir Blanc do recurso, o fundo a fundo só da Lei Aldir Blanc, não. Eu faço uma apanhadinha geral sobre todo o recurso fundo a fundo que os municípios recebem. Porque o município hoje, ele está aí com a mente fresca, né, sobre recurso fundo a fundo, mas é um recurso, ele está pensando na Lei Aldir Blanc, que foi um recurso que o município recebeu aí. Não, mas o município recebe há muitos anos recursos fundo a fundo, na assistência social, na educação, na saúde. Então, assim, os programas são basicamente feitos com recursos fundo a fundo. Então, gente, a gente fala disso tudo, a gente faz uma caminhada pelas emendas parlamentares. A gente esclarece para vocês como é que elas vêm, como é que elas são, o processo de emendas, como ele começa, quais os prazos, né? Eu mostro para vocês as legislações do ano em exercício, igual nesse caso aqui, o ano de 2022. Então, a gente traz essas legislações e apresenta para você no curso. Então, esses cursos que você vê, eu estava olhando esses dias, recebi um panfleto, curso Plataforma Mais Brasil, emendas especiais e fundo a fundo, R$ 1.600. Falei, gente, misericórdia, está tudo dentro do GESCOM. Um curso de emendas parlamentares. Aí até dei uma olhada para ver se tinha coisas muito diferentes do que eu dou no curso, né? Mas eram as mesmas coisas. Então, eles tratam de planejamento e vai falar das emendas, etc. Mas tudo é a mesma coisa do que a gente trata aqui no GESCOM. E aí, os preços, tudo nessa faixa, R$ 1.400, R$ 1.600. Então, gente, no GESCOM nós temos todos esses cursos juntos. Eu cheguei a pensar, falei, gente, eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que, de repente, não seria melhor eu trazer cursos específicos? Por exemplo, eu vi um curso, gente, específico, legislação de convênios. Só legislação de convênios, R$ 1.400. Gente, legislação de convênios eu trato toda, legislação federal, legislação estadual, legislações as paralelas que influenciam na vida do convênio. Eu abro a página da legislação de convênios para vocês toda. E aí eu vi um curso lá só sobre legislação de convênio, R$ 1.400, R$ 1.600. Então, assim, tá tudo isso dentro do GESCOM. Aí a gente fala muito de Plataforma Mais Brasil. Por quê? Porque a Plataforma Mais Brasil é muito grande mesmo. Então tem muita Plataforma Mais Brasil dentro do curso.
Mas o curso é Plataforma Mais Brasil? Hipótese nenhuma. A Plataforma Mais Brasil, ele está inserida dentro do GESCOM. Mas o GESCOM jamais seria a Plataforma Mais Brasil só. Por quê? Porque a Plataforma Mais Brasil, ele não é a Plataforma Mais Brasil não é não é tudo sobre gestão de convênios, né? A legislação de convênios federal, ela é uma legislação que ela norteia toda a execução de convênios de uma forma geral. Mas, e aí envolve, obviamente, a Plataforma Mais Brasil. Mas a Plataforma Mais Brasil é apenas uma parte, só uma parte da execução, da gestão de convênios. É só uma parte. E aí a gente fala assim muito, porque tem muita coisa para dizer. A gente fala como surgiu, a gente trata do histórico, porque a história é importante. Você precisa conhecer como as coisas apareceram, né? Não era a Plataforma Mais Brasil, era Siconv, né? Aí vocês sabem disso, que era Siconv. Quando começou? Começou em 2007, eu já estava, então eu sou anterior à Plataforma Mais Brasil. E gostei muito quando surgiu, porque eu adoro inovação, modernização, essas coisas que vêm para melhorar. E essa plataforma já melhorou muito hoje. A Plataforma Mais Brasil hoje, ela é excepcional. Mas quando ela começou, gente, era uma tragédia, né? Era difícil, complicada, lenta, etc. Mas hoje não, hoje é uma maravilha. Fluxo de operacional da plataforma, tem uns fluxogramas dentro da plataforma. Eu abro para vocês o portal, né? A Plataforma Mais Brasil, o site. Que aquele site, gente, não é só as plataformas, não. Aquele site ele é muito rico. Tudo que o gestor de convênio precisa saber sobre convênio, ele encontra dentro daquele site. E eu mostro para vocês como encontrar. Então eu faço uma viagem pelo site todo e mostro para vocês tudo que vocês precisam saber e onde buscar quando vocês precisarem. Eu falo dos conceitos. Esses conceitos, já vou até dar spoiler aqui. Eu não tenho conhecimento para poder fornecer mesmo. Esses conceitos, eles estão que são os conceitos, que é a linguagem específica do gestor de convênio, né? Então, quais são os conceitos específicos do gestor de convênio? Quando eu falo para vocês conveniente, concedente, mandatária, então isso são linguagens específicas do gestor de convênio. E isso eu não tirei da minha cabeça, não. Isso tem lei que regulamenta esses termos. E você encontra todos esses termos na portaria interministerial 424 de 2016. Essa portaria, quem fez o curso comigo aí, que está aqui presente, vai poder dizer, né, que eu estou falando a verdade. Essa portaria, como eu digo para vocês, ela tem que ser o livro de cabeceira do gestor de convênio. Ela tem que estar impressa na sua mesa e você tem que consultá-la sempre, sempre, sempre. Porque esse é um referencial da gestão de convênios atual. Lógico que teve outras antes dessa, né? Teve a 107, depois teve a 500, eu fiz uma confusão aqui, acho que 504, 107. Mas teve outras portarias interministeriais aí anterior a 424 de 2016. Então, tem que ser um livro de cabeceira do gestor de convênio. E esses conceitos que eu trago aqui, que é a linguagem específica do gestor, é como ele tem que se pronunciar, como ele tem que se expressar, ele tem que incorporar a função, eles estão nessa portaria no artigo 1º. Então, quando você começa a ler a portaria no artigo 1º, você vai ver lá inúmeros conceitos em ordem alfabética. E esses conceitos são extremamente importantes para o gestor de convênio e eu falo deles no curso.